Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Josi, Gileno Produções, sejam muito bem-vindos. Que coisa boa. Hoje a gente tem uma live bem importante. A gente tem um tema para toda a família, né? Tema para toda a família. Vamos falar sobre a sexualidade da pessoa idosa. Eu estou feliz em vocês estarem aqui. Tamanho a importância desse tema, né? Tema que, infelizmente, tabu, tema que ainda é cheio de preconceitos, né? E a gente vai conversar hoje. Olá, maridão, boa noite. Deixa eu chamar já a doutora Virgínia. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Olá, Alcemi, Tiago, bem-vindos. É Charla isso? Olá, pessoal. Já vou mandar o convite para a doutora Virgínia. Olá, é Charlas. Que bonito. Oi, Bebel, bem-vinda, bem-vinda. Oi, Geldinha, que coisa boa que você está aqui. Hoje a gente tem um tema bem interessante. Boa noite, Janaína. Olá, olá, gente. Bebel, beijo. Hoje a gente tem um tema interessante, um tema para toda a família, né? Vamos falar sobre a sexualidade da pessoa idosa e, como eu vinha dizendo, quebra de tabus, de preconceito, né? Que esse segmento também enfrenta. E a gente está aqui hoje na proposta de trazer reflexões acerca disso, para ver se a gente consegue proliferar uma mensagem de respeito, uma mensagem de não ao preconceito, né? Oi, Zenaide. Eu tô feliz de vocês estarem aqui. Deixa eu tentar novamente já o contato com a doutora Virgínia, porque hoje a gente tem muita coisa boa para conversar, não é, gente? Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Já enviei. Olá! Boa noite! Boa noite, doutora Virgínia. Que coisa boa tê-la aqui. Prazer Agradecer todo meu. demais, né? Saudar as pessoas que estão entrando. Andresa, Nizinha, Keudimar. Beijo, filhinha. A mãe de Jadson, a Janaína. Enfim, saudar as pessoas que já estão aqui conosco. Hoje eu trago um tema de muita importância para mim, de grande relevância, e que, na verdade, o que a gente quer é poder passar essa mensagem, é poder passar essas informações e a gente quebrar aí tabus e preconceitos, né? Eu estou muito honrada porque, olha só, doutora Virgínia Lúcia Neves, psicóloga, especialista em gerontologia, concluindo mestrado em psicologia clínica, estudante na temática da sexualidade da pessoa com deficiência. Desculpa, hein, gente, mas é fera, não é? É muito fera, é muito fera. E eu estou muito honrada
por ter aceito o meu convite. Quero muito lhe agradecer e dizer que é da importância, né, do seu papel aqui na verdade, nessa nova caminhada que a gente está traçando e que a pessoa idosa é pauta primordial, né, para nós. E eu sei que a senhora tem muito para trazer, muito para contribuir. Eu quero agradecer muito, agradecer demais. Queria que a senhora se apresentasse aqui para o pessoal, não é? Boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um tema que, como você falou no início, é um tema cercado de preconceitos, de desinformação. Na verdade, esses conceitos, esses preconceitos, eles são gerados por conta de uma deseducação, de uma desinformação nesse segmento, né? Porque a pessoa idosa, ela, no caminhar da humanidade, da evolução dos costumes, dos comportamentos, ocupou vários lugares, né? Ocupou o lugar daqueles que o ancião era que detinha a sabedoria, mas na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, ele começou inicialmente depois que se instituiu o idoso que se aposenta, que não produz, ele passou a ser desvalorizado, certo? E então é preciso que essa pessoa que completou 60 anos, que está no início da sua velhice, aquela pessoa que tem 70 anos, que ainda está ativa, competente, suficiente, autônoma e independente, que tem 80, que tem 90 e também tem condições de decisão de sua vida, ela também tem que ocupar seu lugar na sociedade. Isso. Certo? Como você falou do início, a minha temática de estudo é a sexualidade da pessoa idosa, na verdade, não é deficiente, certo? Desculpa, eu falei errado, não foi? Foi. Não Desculpa, é da pessoa deficiente. idosa. Desculpa, gente. Sobre a sexualidade. Eu, na verdade, a minha pesquisa foi tentar redescobrir, né? Ver quais são as possibilidades dessa redescoberta dessa sexualidade da pessoa idosa, né? Que quando nós estamos falando da pessoa idosa, estamos falando aqui na cidade do Recife, em capitais, em locais onde tem grande circulação, maior informação. Mas quando isso tem que ser uma coisa que tem que ser expandida, tem que ser um aprendizado, uma conscientização a nível geral, tem que ser interiorizada, tem que ser, apesar a internet está ajudando nisso, mas é preciso que todos tenham conhecimento para tanto esse que é urbano, que mora na cidade, que mora na metrópole, ou que seja uma cidade menor, tenha a mesma conscientização de si, de suas capacidades e do que ele pode fazer no seu momento, que eu considero um dos momentos mais bonitos da vida. Ai, que lindo. E vou até explicar porque eu acho isso. Mas antes disso, só completando, não só esses que moram nas cidades, mas aqueles que moram lá no interior, aqueles que estão mais distantes, que estão na ponta, precisam também ter consciência dele como indivíduo de direito e de deveres, obviamente. Correto? Então, eu digo que ser uma pessoa, entrar na maturidade, entrar para os 60 anos e vivenciar esse momento, essa fase da vida, é um momento bonito. Óbvio que cada um é cada um tem a sua visão. E para que você possa ver as suas possibilidades, é preciso que você tenha convivido, tenha envelhecido, tenha assumido esse papel. Você esteja satisfeito, ou se você não estava satisfeito, é o momento de você rever sonhos, de você
concluir coisas, de você curtir o que você não pôde. É um momento onde você tem muitas escolhas, mas é preciso que você esteja atento a isso e não se entregue. Não, eu já completei 60 anos, 70, 80, eu estou no fim. O fim não é a idade cronológica que determina. Exatamente. O fim pode estar no seu dia a dia, desde a hora que você nasce. Concorda? Isso mesmo. Que lindo. Então, não vamos primeiro, a primeira coisa que nós temos que desmistificar em relação a essa fase da vida é desmistificar a finitude como um momento cronológico. Sim. A cronologia, óbvio, se você for viver 90 anos e você já está com 80, óbvio que você está mais próximo de que quem tem 8, não é? Mas não significa que o que tem 8 vai morrer depois de você. Porque isso não é doença, se não for uma doença terminal, nem é doença, nem é a idade que define a nossa partida. Então, nós temos que viver cada dia da melhor maneira possível. E a velhice é um momento onde você já experienciou tanta coisa, você tem tanta bagagem para usar isso a seu favor, por que não fazer isso? Exatamente. Não é? E como o nosso tema é sexualidade, quando a gente diz por que não fazer isso a nosso favor, a sexualidade acompanha o ser humano desde que ele nasce, não é? Isso não existia até Freud criar a teoria da sexualidade e observar que desde a hora que a criança nasce, existe uma força, existe uma ligação, uma motivação, e que isso ele chamou da energia libidinal, deu o nome da teoria da sexualidade. No entanto, existem diferenças entre o que significa sexualidade e atividade sexual. E geralmente as pessoas, quando falam em sexualidade, eles englobam tudo, né? Todas as pessoas, estejam elas desenvolvendo um relacionamento ou não, elas são detentoras de sua sexualidade e podem desenvolver essa sexualidade de diversas formas, né? Por exemplo, aí você pode me perguntar, mas tem casais que já são bastante idosos. Como esses casais vão desenvolver sua sexualidade? Essa é a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Essa é a primeira. Né? É. Só que, à medida que você vai passando pelas suas fases da vida, seja infância, adolescência, idade adulta, você vai modificando sua forma de pensar, seus gostos, de acordo com o que você vai experimentando, ok? Quando você ir vivendo a sua sexualidade da forma que melhor lhe convier. Quando você chega na sua maturidade, se você tem companhia ao seu lado, você vai desenvolver essa sexualidade de inúmeras formas. Se essa sexualidade for ser desenvolvida junto de uma pessoa que não tem mais capacidade de completar uma atividade sexual propriamente dita, nós temos que lembrar que existem coisas muito mais gratificantes num relacionamento a dois, a nível de amorosidade, a nível de carinho, do Sim. beijo, da companhia, de compartilhar coisas, da carícia, de chegar perto, de uma intimidade
e não necessariamente chegar ao ato sexual. E isso ser plenamente satisfatório. Em qualquer idade. Então, Em qualquer com idade. qualquer idade, você pode ter um... Imagine, duas pessoas com 90 anos que tiveram... Quando a gente fala em sexualidade, atividade sexual, a gente pensa no casal velhinho, não é? Mas você tem que há de convir que essa intimidade, esse estar junto, esse querer sentir o outro perto, vai depender querer, muito, né? do relacionamento que esse casal desenvolveu ao longo da vida. Por quê? O ideal é que o casal amadureça também sexualmente, amadureça também essa intimidade. Se isso não acontece, óbvio, existem exemplos de casais que chegam na maturidade, por N razões, eles ficam cada um no seu canto. Eles não se aproximam, eles não criam o laço íntimo que permita os dois se acariciar, se beijar, brincar. E outros não. Os outros que se entenderam bem, tiveram um relacionamento afetuoso, amoroso, eles vão amadurecer isso. E eles vão se compensar a nível de todas as carícias, fantasias, tudo que for possível dentro da intimidade da sua convivência. Então, é preciso primeiro desmistificar essa unidade que existe no termo sexualidade. Existe a sexualidade que você pode, por exemplo, você pode desenvolver a sua sexualidade sem ter um relacionamento. Como? Desenvolvendo essa energia, essa motivação num trabalho, numa atividade que lhe dê prazer para o outro, até num trabalho voluntário. Você pode, o que chamam, né, sublimar, direcionar essa energia e sentir prazer, compensação por estar fazendo alguma coisa pelo outro. Estar junto das pessoas que você ama, procurar um clima mais amoroso possível, ter troca afetiva, troca de carinho. Isso é que é o importante, né? A gente, enfim, tem um montão de amigos aqui conosco. A quem não me conhece, eu sou Fabiola Maciel, né? Eu sou uma militante no segmento da pessoa com deficiência, da mulher e do idoso. Eu tenho um trabalho social já há 15 anos, que eu fundei, chama Instituto Arthur Vinícius, em homenagem ao meu filho, que é uma pessoa com deficiência. E a gente tem trazido esses temas porque são as nossas bandeiras. Então, hoje eu estou muito feliz em poder trazer, em poder estar comigo uma pessoa de tamanho calibre, né? Porque, sinceramente, doutora, olha, é uma aula, né? É uma aula. Mas, enfim, aí a gente já tem algumas perguntas e algumas observações. A Adriana Leão, ela diz o seguinte, que infelizmente tem famílias que costumam muitas vezes separar os idosos dentro da sua própria residência, botando cada um em um quarto, cada um no quarto diferente. Isso é muito real, né? Isso é muito real. Às vezes diz, mas ele não enxerga, ela não fala, enfim, por N motivos, né, de como está esse idoso, esse ancião, né, e separam, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, é um momento da gente trazer essa quebra de tabu, né? Eu quero muito pedir a vocês que estão conosco hoje que possam compartilhar essa live, que com certeza a gente vai botar no YouTube, porque a gente precisa conscientizar a sociedade de que essas pessoas, elas são detentoras dos seus direitos, tá? Elas são detentoras como pessoas, né? Chegar, simplesmente, eu conheço família que faz assim, tá? O pai é cego, a mãe é surda,
ele perdeu uma perna, enfim, são os dois bem debilitadozinhos. Não, fica um aqui, não, eles não gostam de ficar um perto do outro. Mas quem disse? Não, porque toda vez que está um perto do outro, que não está conseguindo mais falar, ela fica se expressando muito. Eu digo, certo, como é que você sabe se essa expressão é negativa ou positiva? Não é? Pode ser, meu Deus, que aquilo ali seja ela dizendo que ela quer estar perto dele. Não é isso? É muito sério e isso é muito comum, infelizmente, né, doutora? Eu, no aspecto sexualidade, existem muitos mitos, né, em relação à pessoa idosa. Um deles é que o idoso é assexuado, Isso. certo? Mas o desejo de estar junto daquela pessoa que você tem afetividade só desaparece com a morte. Muitas vezes a pessoa não tem consciência, já tem um grau de demência, ou tem uma doença, Sim. né? Ou numa situação dessa que você colocou, são pessoas que você não pode dizer, afirmar uma única coisa para todos os casos. Porque, como eu lhe disse antes, depende muito de como foi esse relacionamento ao longo do tempo, né? Tem casais que estão bem velhinhos e eles querem estar juntos. Eles querem. E eles precisam estar juntos. Basta a presença do outro. E um dos entraves que se encontra, primeiro, é dentro da família. É o primeiro entrave. Entendeu? Exatamente. Olha, quem primeiro nega essa sexualidade dos pais são os filhos. Exatamente. Os pais criaram seus filhos, tiveram toda a autonomia dentro de suas casas, envelhecem. E se eles estão morando, se eles têm algum grau de dependência ou de não têm muita autonomia em relação a si próprios, eles perdem o lugar de chefe da casa. E muitas vezes, quando estão com um dos filhos, os filhos assumem isso para eles e começam a decidir o que está bom e o que está ruim, né? E isso quando eles ficam com os pais. Muitos não têm condições, até mesmo por questões de condições de estrutura, e preferem deslocá-los para alguma instituição. Que, na verdade, também não é um caso tão sério. O importante não é ele estar na casa dele, estar numa instituição, é o abandono. É o abandono, né? Ele não ser esquecido. Ou não, ele pode ser esquecido na casa, no apartamento ao lado. Exato. Entendeu? Ou até dentro de casa, né? Ou até dentro de casa. Né? Até dentro de casa. E tem aquela história de que, a partir da hora que você é avô ou avó, você começa a ser visto como aquela pessoa que tem obrigação de ficar com os netos, porque ficar com netos é prazer, né? É prazer, ajuda também, mas não pode ser responsabilidade única dos obrigação, né? Obrigação. Veja, tudo isso é muito relativo. Existem situações e situações. Pessoas que precisam mais de acomodar isso. O importante é que essa pessoa idosa, ela tenha, mesmo que ela desenvolva essas atividades de ajuda, está ali, muitas vezes a filha precisa, o filho precisa, mas eles precisam também do espaço deles. Uma coisa muito importante para ser resgatada nesse momento, nessa fase da vida, são as amizades. Sim. É muito importante. Uma das coisas que mais estimula vida, compartilhar sorrisos, alegrias, conversas, é ou manter ou ampliar esse ciclo de amizades. Isso melhora o convívio dentro de casa, isso melhora o convívio
entre os parceiros. E é bom para a autoestima. Então, as pessoas precisam olhar essa pessoa que já é um idoso como aquela que, se resolver estudar, ela deve fazer isso, é o momento. Se resolver participar de um grupo de convivência, isso vai ser maravilhoso para ela. Isso. Certo? Agora, existem situações várias, não é? Que estamos, na verdade, iniciando, não é? Já existem muitos estudos acerca da sexualidade do idoso, da necessidade dessa convivência, de alargar esse ciclo de amigos, né, que vão servir de apoio, de diversão. Mas, mesmo com esses estudos já existirem muitos estudos, ainda tem muito a ser feito. Muita coisa a ser colocada, a ser discutida, a ser colocada em prática, né? É isso. A senhora falou sobre autoestima, que foi um dos pontos que eu tinha colocado aqui para que a gente pudesse abordar. Principalmente as mulheres, né? Principalmente a mulher idosa, ela passa muito pelo preconceito, por esses tabus, né? Porque a pessoa idosa tem que usar roupa só assim, só vestidão, só saia, só não sei o quê. Enfim, e graças a Deus que existem mulheres idosas que são mulheres empoderadas, tá? Que dignas de todo o nosso respeito e aplauso, que ela quer, ela veste o que quer, ela vai para onde ela quer, ela tem autonomia da vida dela. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. E, infelizmente, ainda existe o tabu em cima dessa mulher, né? Um preconceito forte em cima dessa mulher, principalmente se ela já for viúva, não é? Isso, eu estava Principalmente, lembrando. não é? Eu estava... Esse é um tema que a gente sabe. Eu sei que muitos vão dizer, lá vai Fabiola falar da mulher. Não, eu tenho dois pontos de vista com relação a isso. É essa mulher independente, essa mulher empoderada, e é o homem que também já está viúvo, é sozinho, e sai para dançar, e namora, e tem uma namorada mais nova. Tudo isso acontece numa sociedade que reprova, sim, abomina a pessoa idosa com relação a isso, né? A família interfere de uma forma absolutamente negativa quando essa pessoa idosa ela ainda está com suas capacidades plenas, né? Nós tivemos uma live aqui há alguns dias com Cacilda Medeiros, que honrosamente está aqui conosco, nossa amiga, né, doutora? Cacilda, um grande beijo para você. Tânia, feliz que você está aqui, viu? Mas, enfim, nós abordamos isso, né? Essa questão da autonomia da pessoa idosa, né? E das violências que ela sofre. E uma das primeiras é essa violência financeira, né? De tomar posse do dinheiro da pessoa idosa, do seu cartão, enfim. Essa mulher que começa a namorar, aí o filho já se intromete naquela relação, já diz que não quer, não, ele quer o dinheiro da senhora. Enfim, a gente tem muitas histórias dessa, não é isso? Muito. Como se o idoso não fosse, a pessoa idosa não fosse uma pessoa. Sei lá, é um objetozinho velhinho que tá ali, só um peso, e eu tô deixando ali no cantinho só esperando morrer. Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque é assim, não é isso? Na verdade, como nós conversamos no início. As pessoas têm uma visão muito negativa desse momento de vida, né? Que é o momento que você está no fim, que você parece que perde sua capacidade de discernimento, não sabe resolver suas coisas, e vem os filhos, que muitos são para ajudar, não é? Não são todos, mas infelizmente
é dentro de casa que se observa muita violência em relação a essas pessoas. Sim, Né? sim. E isso não está, não define classe social. Você vai encontrar isso em todas as classes sociais, em todas as pessoas, independente da questão socioeconômica. Isso é Entendi. uma questão muito séria, muito séria. Quando você estuda a família e o idoso, eu dou aulas desse módulo no curso de gerontologia lá na Universidade Católica, e os textos que a gente trabalha realmente são assustadores em relação aos cuidados e às tramas que acontecem dentro das famílias com pessoas idosas. Isso. E é preciso... Eu só não gosto de generalizar, Sim, certo? sim, Eu não sim. gosto de generalizar. Porque, assim como tem pessoas aqui nos escutando que conhecem muitas situações como essa, né, que nós estamos citando, famílias, e que já existem, né, em que essa pessoa tem a sua liberdade de sair, de passear, né, de viajar, mas isso está muito relacionado Sim, ao poder sim, sim. aquisitivo. Né? Quando esse idoso tem autonomia financeira, isso é mais fácil. E quando ele está no início da sua velhice. Porque a velhice, teoricamente, para alguns autores, ela é dividida em 3 fases. É dividido no idoso jovem, que é a pessoa de 60 a 74 anos, em idoso, em velhos, que são de 75 a 84 anos, e o idoso, mais idoso, que é aquele a partir dos 85 anos de idade. Que, inclusive, existem já diferenciações em filas, em prioridades. E que eu Né? queria até pedir que a senhora me ensinasse, porque eu não sei se ainda existe a terminologia ancião. Ainda existe, doutora? A gente não usa. A gente Não hoje em usa dia mais. usa em textos, você pode até encontrar numa referência. Mas hoje, até dizer idoso já Já é não é pesado. tão, já é pesado, Já é ou pesado. velho, É, né? A gente chama pessoa pessoa idosa. idosa. Eu, particularmente, eu não gosto das segmentações. Eu não gosto de dizer é jovem, é velho, porque eu acho que são pessoas. A Isso, pessoa que está a partir de 60 anos, ela continua sendo a mesma pessoa que ela foi ao longo da vida. Ela não deixa de ser a pessoa adulta, ela continua sendo um adulto, só que tem 60 anos, 70 e aí por diante. As pessoas, né, a sociedade, ela tem necessidade de classificações, de rótulos, de rótulos. né? E rotula tudo. Mas, na verdade, se eu estou com 60 anos, eu sou a mesma pessoa. Eu não deixei de ser Virgínia porque fiz 60. Não é verdade? E Exatamente. ninguém deixa de ter. Você continua com os mesmos gostos, você continua com as mesmas necessidades, os sonhos e com as possibilidades de fazer o que você ainda não fez. Existem diferenças. Quando você falou das viúvas, é realmente um caso à parte, né? Porque a viúva é aquela, dependendo de como foi o seu relacionamento, ela pode encontrar nesse momento de vida a expressão da liberdade, Exato. né? Exato. Agora nós temos que aproveitar tudo isso, mas nós temos que lembrar uma coisa que para mim é bem importante, é que esses idosos de hoje, eles nasceram entre as décadas de 50 e 60, Isso. né? Então, eles viram uma série de transformações na sociedade. Foi um dos momentos de mais transformações na história da humanidade em termos de comportamento. E, mesmo assim, eles ainda trouxeram toda a bagagem cultural, social, que foi aprendida através dos pais.
as tradições, família, casamento, tinha que ser assim, tinha que ser, entendeu? Então, hoje, essas pessoas, eles estão tendo a oportunidade de viver uma realidade onde eles nunca imaginaram viver. O que não vai acontecer com o jovem de hoje, ou com que vai ser mais velho, mas que já pegou essa transformação acontecendo. Esses novos valores sociais. É. Diga. A gente recebe algumas demandas, né, que, na verdade, a maioria delas vem nessa linha. É o homem que ainda quer ter sexo, tá? O sexo do jeito que ele pode, né? Da forma que ele pode. A mulher não quer, porque aí fala, eu escuto vários relatos. Aí a mulher não quer porque não tem ereção mais, ou não tem mais desejo por ele, e ele quer de todo jeito, e é uma confusão, e acaba assim, essa mulher idosa, é ela quem acaba não querendo estar perto do marido, ele não quer dormir perto dele, e aí eu fico no pensamento de como é que fica esse homem, né? Esse homem idoso, né? Porque, enfim, ele ainda tem desejo, ele ainda tem vontades, ele ainda tem paixão, e ela não quer mais. Ei, Enfim, isso acontece muito, doutora? olhe, isso acontece, mas aí, deixa eu lhe colocar uma situação. O homem ainda tem o desejo e quer a mulher. A mulher não quer mais o homem. Qual será o motivo? Qual terá sido o relacionamento desse casal antes da velhice? Porque se esse relacionamento foi bom, se ambos se desejaram, o relacionamento, ele pode, nesse momento, até ela não ter tanto desejo, mas existe um acordo entre os dois. Porque a resposta sexual masculina e feminina, o desejo, nesses dois gêneros se comportam de formas diferentes. O homem, o homem é mais direto, é mais visível. O homem, ele tem a resposta sexual. Ele pode não ter uma ereção, mas ele chegará a ter, desde que a sua parceira tenha paciência e desenvolva com ele uma intimidade que promova com que ele consiga chegar a essa ereção. Ele vai chegar, claro que não vai ser todos os dias, porque essa resposta na velhice, dependendo de níveis de hormônios, dependendo de uma série de coisas, de não haver nenhuma doença, ele vai chegar. Só que na velhice, ela demora mais a acontecer, a ereção demora mais a acontecer, e quando ela vai acontecer no momento bem mais próximo da ejaculação. Entendi. Porque o homem ele é mais físico. A excitação do homem, mesmo no mais jovem, é uma coisa mais visível. É parte, mesmo que seja uma coisa física e mental, ele tem uma demonstração física, que é a ereção. Sim. A mulher não tem. E a mulher, o mecanismo de excitação da mulher é todo mental. Além dos hormônios que vão facilitar, dar as lubrificações necessárias, ela tem dispositivos mentais para que essa aceitação aconteça. Muitas vezes, quando não existe, não houve essa intimidade, essa vontade de estar junto, de querer estar com o outro, não houve um amadurecimento também dessa relação, óbvio que ela vai aproveitar essa fase, porque o homem ele vai ter ereção e vai ter facilidade para ter uma relação sexual até o final da vida. Mesmo que seja uma vez a cada 6 meses, mas ele vai conseguir. Mas E a mulher? A mulher, quando chega na melhor parte, que é que ela se liberta, ela não tem mais nenhuma amarra, caso tenha,
que desenvolveu ao longo da vida, quando ela chega na sua maturidade, que não tem mais preocupação com menstruação, os hormônios dela, em vez de florescer, eles diminuem. E vão dar para ela uma série de sequelas, de consequências, que vão fazer com que ela precise estar atenta. E muitas vezes, muitas elas têm dificuldades para manter uma relação sexual. Ou porque elas não têm o envolvimento para que esse ato aconteça a nível mental, o desejo, né? Para ter essa excitação. E a questão orgânica, os níveis hormonais caem, né? Quando ela chega na menopausa, quando ela chega no climatério. E essas deficiências hormonais vai fazer com que ela tenha secura vaginal, com que ela possa sentir dor, dependendo de toda a sua estrutura. Então, é preciso um acompanhamento, é preciso uma orientação adequada e é preciso que ela deseje. Sim, entendi. Ó, a amiga Adriana Campelo, que eu quero mandar um beijo, ela pergunta o seguinte: se o consumo exagerado de bebida alcoólica compromete a vida sexual a partir dos 60 anos? Olha, a bebida alcoólica, assim como o tabagismo e outras, tudo compromete, porque a atividade sexual, o desejo, os níveis hormonais é uma questão orgânica. E é sabido que o álcool vai ter um comprometimento a nível orgânico. E o seu organismo pode não responder adequadamente a uma série de coisas, inclusive na área sexual. Isso é uma questão muito de pessoa a pessoa, mas pode sim. Pode sim, né? Pode. Tem um outro comentário aqui. Ela diz, a Bebel, ela diz que namorou com um coroa de 60 anos e que ele não conseguia ejacular. Aí ela diz que quando ele tomava remédio era pior, que ele pegava no sono, era um inferno. Ela está dizendo aqui. Essa questão desses remedinhos, eu acho que é o Viagra, né, doutora? Sim. A questão do uso dessa medicação, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu não acredito que a maioria dos homens vá no médico fazer como é para ser tudo direitinho, fazer seus exames, isso ser receitado. A gente sabe que a venda dessa medicação é livre. O que é que a senhora tem a falar com relação a isso? Olhe, o advento do Viagra foi muito bom para muitas pessoas. Claro que é uma coisa que tem que ser usada com critério, porque não existe uma recomendação que ele não pode ser consumido por em algumas situações de saúde, né? Mas é uma ajuda. Claro que vai depender da questão de cada um, da intimidade, da proximidade, dos acordos, não é? Porque quando a gente pensa em sexo, a gente tem que ver o acesso que cada um tem ao outro, a intimidade, não é? A proximidade. Você se sente à vontade suficiente para ser realmente íntimo daquela pessoa, não é? E conversar as limitações, as suas vontades. Isso faz parte de acordos, de conversas. Quando a gente pensa o Viagra ajuda, depende de cada caso. Quando essa pessoa falou sobre o namorado de 60 anos, que não ejacula, tem pessoas que se submetem a alguns tratamentos em que pode inibir essa ejaculação. Sim. Certo? Mas esse homem pode chegar a um orgasmo mesmo sem ejacular. Isso é uma questão de ser conversada, ir para um profissional, entendeu? E pode também ser uma questão psicológica, certo? Muitos homens, quando chegam nos 60 anos, eles acham que vão começar a ter limitações.
Então, é preciso que, se ele realmente estiver bem, ele consulte um profissional para desmistificar, para quebrar essas barreiras que podem estar dentro dele, a nível emocional. Mas eu quero aproveitar também para colocar, já que você falou do Viagra, existe já no mercado americano o que chamam de Viagra feminino. É uma droga chamada Fribacerin. Não sei o nome, chama Advil, o nome é assim, Adil. Foi liberada em 2015, se não me engano, no mercado americano. Mas já tinham feito testes com o Viagra em mulheres, mas não funciona, porque o mecanismo é diferente. E uma substância que era usada para mulheres que tinham depressão e que não tinham desejo sexual, ela começou a mostrar que as mulheres, quando começavam a tomar, tinham desejo. Então, começaram a fazer testes e essa droga ela começou a ser, por uma questão das mulheres irem para a rua e reivindicar também ter a sua pílula, né? Que era a pílula azul, ter a sua pílula rosa. Elas foram reivindicar esse direito e começou a ser comercializada. Só que a ação dela, ela é usada como antidepressivo. É uma droga que não pode ser usada por qualquer pessoa, tem que ser usada com receita médica. Existem ainda uma série de coisas, justamente porque o mecanismo de ação é a nível de sistema nervoso central, não é a nível físico, como no homem, porque o Viagra ele vai atuar a nível de pênis. Ele vai provocar a ereção, porque ele vai estimular o sangue na região correta. Na mulher, ele não funciona assim. Ele vai estimular a nível cerebral, que é justamente para que ela tenha esse desejo. Mas é uma coisa que tem que ser usada com outras características que não são as mesmas que são usadas, que é usada com o Viagra masculino. Entendeu? É uma coisa que é pouco conhecida, mas que já existe. Nesses dias vai estar aí pelo mercado. Interessante, ó, uma informação que eu não sabia. Carolina Manguinho está aqui conosco, ela é uma psicóloga também, e ela está perguntando se medicações influenciam no libido. Dependendo da medicação. Medicações, se for antidepressivo, eu não sei a nível de atuação de medicação, mas dependendo da medicação, como nós somos um ser que, apesar da medicina nos segmentar para nos tratar, tudo que nós tomamos, da mínima coisa, pode ser uma aspirina, ela vai ter influência sistêmica. Então, dizer que não vai interferir, eu acho que não é o correto. Mas depende da medicação, depende da questão orgânica dessa pessoa. Entendeu? Sim. Mas eu acho que isso é uma questão que só o médico profissional é que pode realmente dizer. Porque muitas vezes a pessoa toma uma medicação e acha que ela vai interferir e interfere, só porque ela está acreditando nisso. Entendi. Olha, são muitas informações muito importantes. A Karina ela faz uma outra pergunta. No caso da mulher, quando começa a tomar medicações para menopausa, pronto, é esse tipo de medicação que ela está falando? Sim. Olha, a medicação para menopausa é justamente para manter os níveis hormonais de uma mulher antes dessa fase, né? Tem mulheres que tomam essa medicação e demoram mais, fazem reposição hormonal para demorar mais a entrar na menopausa. E continuam tendo a mesma lubrificação, os mesmos desejos. Esse é o objetivo da reposição hormonal. Se não estiver acontecendo isso,
existem outras coisas interferindo. Até por ela saber que está entrando numa fase de declínio hormonal, isso pode interferir. Isso Mas a interfere, né? substituição, sim, a questão, olha, nós somos guiados por nossas emoções. Então, é bom sempre considerar isso, não é? Muitas vezes pessoas totalmente sem alterações nenhuma, elas desenvolvem comportamentos que não são compatíveis com seu nível de saúde, por uma questão emocional, né? Mas o tratamento de reposição, o objetivo é manter os mesmos desejos, manter a libido lá em cima, manter ela fisicamente da mesma forma que ela vinha se mantendo. Mas Sim. existem, no caso da reposição hormonal, até onde eu sei, existe um tempo. Existem, se não me engano, uma mulher entrou na menopausa, na pré-menopausa, iniciando essa medicação, ela não pode tomar indefinidamente. Sim. Ela toma um período, mas ela tem que parar. E às vezes pode voltar e às vezes não. Inclusive tem médicos que eles são também bem radicalmente contra, né, a Exatamente. Tem reposição médicos que hormonal. não aconselham por conta de comprometimentos que podem surgir a nível orgânico por conta da reposição hormonal. Aí vai depender da história familiar, se tem alguma história na família. Tem todo um elenco de coisas que precisam ser vistos para que isso possa ser colocado e usado com segurança. Isso. Doutora, olha, o nosso tempo está acabando e é lamentável. Nessas horas é que a gente pensa assim que era bom que essa live não tivesse tempo, não é? Porque muitas informações importantíssimas. Eu quero, além de agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, que coisa boa que vocês estão aqui, informar que essa live ela vai ficar inteirinha no IGTV e no nosso canal do YouTube, que é facilzinho, é Fabiola Maciel Oficial, tá? E fica realmente aquela coisa, aquele pedido de que a gente possa multiplicar essas informações, porque olha, a Karina está dizendo top, muito top, né? Informações muito importantes, a coisa do que a gente iniciou falando, de quebra de tabus, de quebra de preconceito, de respeito a essa pessoa idosa, de entender, sim, a sexualidade dessa pessoa idosa, né? A gente abordou vários temas aqui, temas importantíssimos. A gente precisa, sim, multiplicar esse tipo de informação. Eu tô muito feliz com o que a senhora trouxe, e eu tinha certeza que a gente ia ter uma live nesse nível, eu tinha certeza disso, e quero muito lhe agradecer. Muito, e que a gente possa ter um outro momento, né? Porque a gente ainda tinha tanta coisa para falar, né? Então, Sim. já lhe peço que a senhora dê um jeitinho aí na sua agenda para que a gente possa ter um outro momento, né? Nós temos quanto tempo ainda? Menos de 3 minutos. Sim, então eu quero aproveitar para agradecer. Eu concordo com você que realmente isso tem que ser uma coisa replicada, tem que ser multiplicada, né? Porque ainda existe uma necessidade dessa pessoa ou das pessoas que convivem com pessoas idosas, terem consciência disso, de que essa pessoa que está mais na frente na caminhada que ele tem os mesmos direitos, precisa reconhecer que ainda tem deveres, né? E que precisa, cada dia que passa, ir em busca do possível em termos de realização, em termos de sonho. O tempo não somos nós que definimos nas nossas vidas. E enquanto vida nós tivermos, nós precisamos usá-la da melhor forma possível, da forma mais gratificante, da forma que a gente possa se sentir bem. E é preciso, além de tudo, pensar, refletir
você precisa gostar de você enquanto maduro, enquanto vivido, enquanto estar na sua fase bela da Novamente. vida, que é uma fase bela, mas é preciso que você olhe para si e veja isso. Se você, um dos maiores entraves, preconceitos da pessoa idosa é dela com ela mesma. Isso. Então é preciso você se aceitar com 60, 65, 70, 80. É preciso você olhar para o espelho e gostar de você, independente da sua idade. Goste de você, curta como você está, como você aparece e queira sempre estar belo, estar bom e agradável aos seus olhos. Se você se sentir assim, o mundo inteiro vai lhe respeitar, vai lhe ver belo também. Que Amplie suas coisa linda. amizades, seja feliz, seja luz onde você estiver, com a palavra de carinho, use suas experiências de vida, né? Para aquele filho ou filha que, não, você tem que vir para cá para tomar conta dos netos. Sim, mas tal dia é meu. Eu vou, é o dia de encontrar meus amigos, né? Eu É, preciso mesmo. fazer uma viagem, eu preciso, final de semana, vamos combinar um acordo aí. Tudo é possível, não é? Com carinho, com jeito. É preciso que esses mais jovens se conscientizem que ali está uma pessoa que merece a consideração, o respeito e as oportunidades que a vida ainda puder trazer para ele. Isso mesmo, doutora, olha. Eu sou Eu só agradeço, gratidão. Muito viu? Eu obrigada, muito agradeço. obrigada. Eu quero só aproveitar o tempinho que nós ainda temos para dizer que amanhã, às 20 horas, eu vou ter uma roda de conversa com mulheres surdas, tá? A gente vai ter essa roda de conversa pelo Meet, tá? E o tema é conhecer as necessidades da mulher surda. Então, vocês que estão nos assistindo, quem quiser participar, dá um toquezinho para mim no WhatsApp, tá? Que a gente vai chamar amanhã às 20 horas. Teremos duas intérpretes, né? Nossas amigas, que eu quero mandar um beijo, Nádia e Rafaela. As duas estarão conosco para facilitar essa conversa e vai ser bem legal. Então, o convite aí vai para todos. E no mais, mandar um beijo para todo mundo que passou aqui. Muito feliz. Obrigada, Bia, Karina, Bebel, delegado Mário, que está aqui conosco. Dizer que eu vou lhe chamar, porque a gente tem uma live também muito top para trazer aqui para as pessoas. E agradecer demais a senhora. Eu que agradeço. Grande beijo. Para Grande beijo. vocês. Que honra, viu? Obrigada a Que todos que nos honra. assistiram. Obrigada. Tá bom. Um abraço.